Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos aqui mais uma vez com mais um programa Jesus, a Verdade que Liberta, graças a Deus por isso, pela rica oportunidade que temos de falar da Palavra de Deus, de ouvir a Palavra de Deus, de falar com você a respeito da Palavra de Deus, né? Falando essa palavra que é através da palavra que vem a crença, né? Porque você não pode acreditar naquilo que não ouviu. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 10, né? Então, o crer é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, você aprende as coisas, seja natural, seja espiritual, porque alguém te ensina, né? Tem os gestos e tem a palavra, né? Então, tem as atitudes e tem os ensinamentos para agir, né, conforme esse ensinamento que é a doutrina do Senhor Jesus. Então, nós aprendemos quando nós demos crédito, né, acreditamos nessa palavra, damos ouvido à palavra e assim será, vem a crença que é, né? Então, nós vamos discorrer a palavra de Deus que encontramos aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5. Nós vamos discorrer vários versículos aqui, mas começando aqui pelo versículo principal, versículo chave, o versículo de ouro, o versículo que eu acho mais importante para iniciar aqui, João capítulo 5, versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, um versículo aqui que está dizendo tudo já, né? Que é exatamente, ele está dizendo, eu estou dizendo em verdade. Significa, isso aqui é palavra de Deus. Não tem arrodeio, não tem mentira, não pode alguém impedir que essa palavra se cumpra. Isso aí, é verdade. Em verdade vos digo, né? E ele até repete, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Mas passou da morte para a vida. Passou é porque não existe vida. Ou seja, toda a humanidade está morta. Toda a humanidade está condenada. Toda a humanidade está separada de Deus. Né? Está destituída da glória de Deus. Então, passar da morte para a vida é exatamente só se acreditar na palavra do Senhor Jesus. Então, a gente tem que dar ouvido a essa palavra para crer. Não é entender no sentido de explicação humana. Então, você não deve, poder pode tudo, mas não deve, de maneira nenhuma, quando se trata do reino de Deus, se trata de ser um cristão, ser salvo, ser um crente em Jesus Cristo, você não pode estar olhando só para a terra. Pelo contrário, você olha primeiro para o reino de Deus, depois que você olha para a terra. Você não deve
olhar para as pessoas segundo a carne, segundo o natural, um homem natural, mas segundo o Espírito. Então você deve olhar para você mesmo, primeiro para o teu espírito. Primeiro para o teu espírito, a tua alma. Depois você olha para o homem natural que você é. O que é isso? Eu preciso cuidar melhor, em primeiro lugar, desse homem espiritual que eu sou. Eu preciso olhar para Jesus e para os profetas, para a Bíblia, tudo que está escrito aqui, os apóstolos. E hoje os homens de Deus, as mulheres de Deus, o povo de Deus, o povo cristão, os crentes em Jesus Cristo, eu preciso olhar para eles primeiro, para a pessoa espiritual que eles são. Para me tirar daí testemunho, exemplo. Me exemplar, né? Ou seja, me espelhar, procurar imitar esse lado espiritual. Então eu não tenho como eu entender Jesus, eu entender do reino de Deus, eu entrar nesse reino, ser participante desse reino, eu ser envolvido de maneira que eu sair da morte para a vida, eu garantir a minha vida eterna se eu estou no natural. Não tem que sair do natural. Carne e sangue não herda o reino do céu. Quando diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Então não é nem uma questão de entrar no reino do céu depois que morre, não é isso não, é agora. Tem como você pensar em entrar no reino de Deus, na salvação, no céu, depois que morre? Você tem que pensar agora. Então você entra agora. Você vê que Jesus ele disse isso para Nicodemos, que era um sacerdote e não entendia isso. Ele era um religioso que cumpria lá com a lei de Moisés, a coisa tudo no natural. E ele não entendia esse lado espiritual. E principalmente naquela mudança que houve ali, que é exatamente o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto com o homem. Que é como que seja meio que do natural para o espiritual. O próprio Jesus disse isso várias vezes. Daqui para frente é espírito e é em verdade, não pode ser no natural, não. Então, ele diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Aquele que não nascer da água do espírito não pode entrar no reino. Então é aqui. Agora nós precisamos fazer essa mudança. De uma velha criatura para uma nova criatura, que é exatamente a velha é um homem natural que você é. Né? Uma velha criatura que é exatamente a criatura de Deus, mas é um homem perdido, um homem que é natural, um homem carnal que não entra no reino do céu. Carne e sangue não herda o reino. Então esse herdar, o que é? Você não consegue entender. Você não consegue acreditar. Você, pelo lado carnal, a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então nós temos que entender que carne ela não tem penetração no céu, no reino. O que é isso? Nos mistérios, no entendimento, para compreender o reino do céu. Para compreender quem é Jesus, como é que funciona. Então, pelo teu intelecto, por aquilo que tu aprende do teu pai e da tua mãe, no sentido físico, terreno, carnal, natural, que você aprende dos professores e tu mesmo pesquisando e se desenvolvendo humanamente falando, você não tem nada com o céu. Você vai crer ouvindo a palavra de Deus. Não é ouvindo o som, é ouvindo, lendo ou ouvindo e dando crédito, dando ouvido, prestando atenção
acreditando nisso, querendo compreender. Aí sim, aí você já saiu para o lado do Espírito, né? Porque a carne jamais quer obedecer à lei de Deus. O apóstolo Paulo diz isso aos Romanos, que a carne não obedece à lei de Deus, nem em verdade o pode obedecer. Ou seja, porque carne ela quer as coisas da terra. Então Paulo não, o próprio Jesus, com a mesma conversa a Nicodemos, que está escrito em João 3, né? No versículo 1, vai ali. Então ele, no versículo 6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Uma nova criatura espiritual. Então essa nova criatura também da parte de Deus, claro, essa que é mesmo. Então se alimenta, vive, busca, se desenvolve espiritualmente. Então você é essas duas criaturas. Mas será que você alimenta esse lado espiritual? De maneira correta, não adianta se alimentar nos demônios, buscando em homem qualquer coisa assim, ou em doutrina de demônios. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, nos últimos dias vai surgir muitas doutrinas de demônios, né? Então, não, mas a doutrina do Senhor Jesus, sim, aí está certo. A doutrina dos apóstolos, dos profetas e tudo, principalmente de Jesus e os apóstolos, você está nessa doutrina, nesse ensinamento, então está certo. O que era que os fariseus... Não vá pensar que fariseu era uma pessoa que era extremamente zeloso no judaísmo, numa religiosidade tremenda. Né, mas eles entendiam isso? Não. Estou acabando de falar que o único que acreditou mais em Jesus foi Nicodemos. Rapaz, não acredito se eu ver de Deus, porque essas coisas que tu faz não pode fazer se não tiver vindo de Deus. Ele entendeu por esse lado os milagres que Jesus fazia. Então Jesus disse isso para ele: se tu não nascer de novo, se tu não se chegar, não se abrir, não se entregar esse lado espiritual, que é essa nova criatura, nascer de novo, tu não pode ver não o reino. Ou seja, tu não pode entender isso aqui. Tu não pode entender o que é céu, o que é reino de Deus. E aí ele diz: mas como pode ser isso? Eu ser velho, nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? Não, estou falando nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Ou seja, da palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, alimentando esse lado espiritual teu, essa criatura nova que nasceu de novo. Aí que ele diz: o que é nascido da carne é a carne que é nascido. Então, e ele disse no versículo 7, lá de João, que, João 3, né? Ele disse: não vai se admirar de eu ter te dito isso não, que necessário é tu nascer de novo. Ou ele não disse tu, ele disse uma pessoa, qualquer um. Nascer de novo. Por quê? Não vai te admirar disso, porque o vento sopra, ninguém sabe da onde vem e nem para onde vai, mas ouvimos a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então não é para tu ver, para tu apalpar, tu pegar. Cadê o vento? Ele é verde, amarelo, azul, que tamanho ele é? Cadê o vento? Mas existe. Nós ouvimos a voz, nós ouvimos o pontapé do vento. Inclusive, nós vivemos por ele. Então, é assim.
As coisas de Deus é invisível, é para você buscar na Bíblia, acreditando, aí você começa a ver, você começa a entender, a compreender, aí você entra nisso aí. Nessa dimensão do Espírito, você começa a alimentar exatamente essa criatura espiritual. Então o judeu ali, os fariseus, não acreditavam em Jesus, porque ele se dizia filho de Deus, mas como que tu pode ser filho de Deus? Será que a Maria, tua mãe, teve uma relação sexual com Deus? Ele vai por esse lado natural. As perguntas que eles faziam eram tudo natural. Na lei de Moisés está dizendo que se uma mulher casar com um homem e esse homem morrer, ela casa com o irmão dele. E se morrer, casa com outro irmão para suscitar ali família. Aí eles disseram para Jesus, teve uma mulher, só para uma pergunta para Jesus. Uma mulher casou com um homem, o homem morreu. Casou com o segundo, o irmão dele morreu. O terceiro morreu. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Tudo irmão. Morreu também. Por fim, morreu a mulher também. No reino de Deus, ou no céu, como queira dizer. De quem vai ser essa mulher? Perguntaram para Jesus. O que Jesus disse para eles? Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Então, não presta atenção, não é espiritual, você vai ser igual aos anjos. Lá não tem nem casa e nem se dão em casamento. Ou seja, lá no céu não tem anja. Não tem isso aí, irmão. Então as pessoas olham para o natural e não compreendem isso. Poxa, lá eu não vou casar, não vou ter filho. A coisa é sem graça. Fica meio que assim. Você fica perdido no meio desse negócio aí e até acha desinteressante. É claro, não vai ter interesse algum. Porque, para quê? Porque você está ligado na carne, nas coisas naturais. Você acha que o bom é isso aqui. O melhor é casar, e muitas vezes até prostituir, beber cachaça. E não é isso aí. Quando você se torna uma nova criatura, nasceu de novo, começou a alimentar essa criatura nova com palavra de Deus, acreditando nas palavras do Senhor, como ele disse aqui, você começa a ter o gozo do céu. Você começa a ter esse gozo espiritual que não tem diabo que venha atrapalhar. Como disse o próprio Jesus aqui, João também escreve no capítulo 15, o versículo 11, eu digo-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, a alegria natural é momentânea. Ainda que um homem se alegre a vida inteira, mas só é 100 anos, 120. Né? E você sabe que isso não acontece, mas vamos dizer que aconteça. Agora, a alegria do reino de Deus, do encontro com o Senhor Jesus é eterno, é para sempre. Então veja aí que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 9, que é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu ao coração do homem, que é exatamente o interior do homem, o homem espiritual, o homem, o centro do homem, nunca subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que amam a palavra, que verdadeiramente acredita, quer. Então não vá comparar essas coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca passou pela mente de uma pessoa,
é aquilo que Deus tem preparado, que é coisas boas, não é? Não é uma coisa natural dessa aqui, que a gente topa nas pedras, vive todo arranhado, começa a envelhecer, adoece, dói as pernas, dói tudo, daqui a pouco morre. O que você viu? Ainda que você estude, seja sábio, o nome fique na história, para quê? Agora aqui não, é eterno. Então veja que os homens sempre olharam por esse lado. Olha para um lado religioso, um lado, aquele zelo terreno, e não olha o lado espiritual como é para ser. Então, quando Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e o 2, que ele diz para nós entrar nesse, adorar a Deus, cultuar a Deus de verdade. Como disse Jesus para a mulher samaritana, a hora vem e agora é, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém se adora a Deus, senão em espírito e em verdade. Ou seja, não é carnalmente, não. E do jeito que o homem pensa, porque todo homem é mentiroso, porque a palavra dele não serve de nada, no sentido natural. Porque se durar, dura 120 anos. Então, é espírito, como que seja, espírito e eternidade. A palavra serve para a eternidade. A palavra é verdadeira para levar para a eternidade. Palavra verdadeira. Espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito. E Ele assim procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 1, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você procurar saber como é que cultua a Deus, que Ele seja agradável a Ele. O que é esse agradável? É de maneira que esteja certo, está correto. De maneira que você se abasteça de Deus, se alimente de Deus. Que você seja aprovado e passe, e tenha a vida eterna e passe da morte para a vida. Senão não adiantou o quê? E ele diz no versículo 2 que não vos conformeis com este mundo. É exatamente o que eu estou dizendo aqui. Não se conformar com que a tua carne, com esse mundo de 120 anos que tem para a tua frente. Estou botando aí o máximo, hein? Uma pessoa durar 120 anos. Porque a Bíblia diz que é 70, no máximo 80, o resto é canseiro e fadiga. Então veja aqui que não se conformar com isso aí, ou seja, eu vou investir tudo, a minha sabedoria, todo o meu esforço, toda a minha alma, todo o meu entendimento, eu vou usar e enfiar, investir nesses 120 anos. E você esquece da eternidade. Então é preciso que eu deixe isso em segundo plano, como disse Jesus, buscar em primeiro lugar o reino do céu, as outras coisas é acrescentada. Então, se eu buscar a Deus em primeiro lugar, Ele vai acrescentar o que Ele dá a esse lado aí. Para melhorar isso, esses anos aí, que ninguém sabe quantos são, que eu vou viver na Terra. Então, Ele vai fazer o melhor por esse lado, mas é primeiro eternidade. Primeiro espírito e alma. Então, não vos conformeis com este mundo. O que é conformado? Não, só quero isso mesmo. Vou investir tudo aqui. Não, tranquilo, conversa de crente, ninguém sabe nem se é conversa fiada. Vou deixar para lá e eu vou cuidar da minha vida. E quem ama a sua vida, perdê-la, disse Jesus. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, ganhá-la. Então entenda aqui que eu não posso me conformar com esse mundo, como diz ele lá, escrito em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com você, para comigo, para com nós. Então eu vou ser transformado pela renovação, nova criatura, do meu entendimento. Eu vou entender, eu vou herdar o reino. Carne e sangue não herda, mas o culto a Deus em espírito e em verdade herda. O que é esse herdar? É avançar, é penetrar, é entrar, é entender, renovar o entendimento. Então, renovação do meu entendimento, aí eu vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim na terra, como homem, e depois vida eterna. Ou seja, eu já saí da morte para a vida. Eu já me desliguei do mal para o bem. Eu já saí das trevas para a luz. Eu já perdi o contato com o erro e vou andar no que é certo. Então, se o salário do pecado é a morte, eu deixei de ganhar a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do erro, do engano, é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então eu deixei de herdar a morte e passei a herdar a vida. Passei de herdar o inferno e passei a herdar o reino de Deus. Carne e sangue não herda o reino de Deus, né? Eu fiquei aqui na dúvida, eu vou olhar, né? Para que não fique aqui enganado. Então, 1 Coríntios, capítulo, é o 50 mesmo, que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que eu falei agora há pouco. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, o que é corruptível não herda o incorruptível, que é exatamente a tua carne é corruptível. Por quê? Já está condenada à morte. Não tem como escapar. Esse corpo aqui. Agora você sai desse corpo para um corpo glorificado. E ele diz aqui. Se você prosseguir lendo, porque eu vou voltar aqui, mas se você prosseguir ali a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, 51, 50, até o 58, você vai ver que você vai herdar a vida eterna, ser transformado o que é corruptível no incorruptível. É isso aí. Então, voltando aqui, em João capítulo 5, falei aqui no versículo 24, né? Mas eu vou começar aqui no versículo 16. O epígrafe aqui diz assim: Jesus declara-se Filho de Deus igual ao Pai. Então, a gente sabe que Jesus, ele se aniquilou a si mesmo. O que é isso? Ele se despojou dos seus poderes e ele se tornou, se sujeitou a ser um servo de Deus, semelhante ao homem, igualzinho a nós.
A diferença de Jesus é que não tinha pecado. Quando ele começou seu ministério ali, já começou cheio do Espírito Santo. O que é esse cheio? É exatamente aquilo que um homem pode receber da parte de Deus. De conhecimento, de entendimento, de sabedoria, de discernimento, em todos os sentidos, todos os dons do Espírito. Então, o profeta João Batista, que introduziu ele, disse que a ele não foi dado o Espírito por medida, como é dado ao homem. O homem, ele recebe o dom do Espírito Santo, diz o apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, e receber, ou seja, arrependei-vos e recebereis, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você recebe o dom. O que é isso? Entrei na sala de aula, me matriculei no pré, ou na primeira série. E aí eu vou passando de série, eu vou aprendendo com o Senhor, eu vou recebendo os dons espirituais. Mas Jesus, ele recebeu todos. Não tinha pecado, não tinha erro. Não tem como ir aprendendo para poder receber dom. Não tinha o que aprender, ele sabia tudo ali. Então era filho de Deus mesmo nesse sentido. Então entenda aqui que Jesus como homem, ele era filho de Deus. Mas saindo dessa condição, como ele se despojou, ele era Deus e se despojou dos poderes. Ao mesmo tempo ele era Deus, não estava usando os atributos de Deus. No sentido além do que um homem pode receber. Estava limitado igual aos homens. Uma limitação, mas, como eu já disse, cheio, né, do Espírito Santo. Mas além daquele cheio, ele não podia receber. Que é exatamente usar os seus atributos de Deus mesmo. Mas ele era igual ao Pai. Né, nesse sentido, mas como homem, ele se limitou como homem. Então veja aqui, versículo 16, João 5,16. E por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Ou seja, Jesus, ele veio da tribo de Judá, ele já veio todo o contrário ali, que é o Novo Testamento. Ele não veio nem da tribo dos levitas, que dali tinham os profetas, né? Saíram os profetas. Mas é por isso que perseguiu ele, dizendo, com que autoridade tu faz isso aí? Quem foi que te ensinou isso? Tu passou com pau escola, tu não foi lá com nós, para nós te consagrar. É mais ou menos por aí. João Batista, que introduziu ele, que veio já o último profeta, já introduzindo Jesus, fazendo essa mudança do Velho para o Novo Testamento, da Velha Aliança para a Nova Aliança, veio já batizando nas águas, que não era, ninguém batizava. Mas aí perguntaram para ele por que ele batizava, se ele não era profeta, se ele não era... Não, sou enviado diante do Senhor. Aquele que Isaías disse, né? Envio o meu anjo diante de mim para abrir vereda, né? Então, veja aqui, mas João Batista também não aprendeu com o pai dele lá, que era sacerdote, lá com os sacerdotes. Ele foi aprender no deserto, né? Viver com Deus no deserto. Então, foi todo um processo diferenciado. Então, veja aqui, por isso eles não aprovavam Jesus e não acreditavam. Porque Jesus veio espiritualmente, com a linguagem espiritual. E não a linguagem terrena, carnal, dentro da lei de Moisés, usando os carneirinhos para matar lá, para perdoar pecado. Ele era o carneiro. Ele era e é o Cordeiro de Deus. O próprio João Batista disse isso no dia que ele batizou Jesus, que começou o ministério de Jesus.
eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse, quando ele viu Jesus, eis aí o meu primo aí, tá vindo aí. Não, Cordeiro de Deus. Então, espiritualmente, não era o filho de Maria, filho de José, irmão de Tiago, de Judas e de José e de Simão. Não, não era não. Era o Filho de Deus e o próprio Deus. Assim. Então, a gente tem que olhar por esse lado. E eles procuravam matar Jesus porque ele veio quebrantando o sábado. Porque Jesus veio diferente. Não, agora é espírito, é verdade, tem essa conversa aqui não, rapaz. Né? Aqui mudou as coisas agora. Não tem negócio de lei aqui não, que aqui é no espírito. Se você adorar de verdade, acreditar, é salvo. Se acreditar nas minhas palavras. Então ele diz aqui, no versículo 17. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse negócio de nós parar aqui não. Já pensou se Deus parasse? Quando fala que Deus descansou, descansou no sentido de acabou as obras, é isso aqui mesmo. Mas ele trabalha direto. Já pensou se Deus parasse um segundo? Não explodia tudo, se acabava tudo? O inimigo tomava conta de tudo? Então veja aqui, versículo 18. E por isso, pois, os judeus andavam, mas procuravam matá-lo. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então veja aqui, era isso que perturbava eles, porque eles não entendiam. Não, o Messias, o Cristo é Deus. Mas Jesus era homem, né? É igual eu estou falando aqui, para você ser uma nova criatura. Então você, como homem, é filho do teu pai, tem teu nome terreno, vamos dizer que seja Manuel. Você é o Manuel, é o Joãozinho, o João. Mas como espiritual, você é um filho de Deus. Se você acreditar. Você é uma criatura, se não acreditar, fica só na criatura mesmo. Mas se você acreditar, você é uma nova criatura. E passa a ser um herdeiro do reino de Deus, cheio do Espírito de Deus. Então você não está mais conduzido pelo homem que você é, pelo Manuel. Você está sendo conduzido pelo espiritual. Essa nova criatura que você pode colocar outro nome, um novo nome. Como o próprio Jesus disse que a gente tem um novo nome. Então, pode até ser chamado de Manuel, mas é um novo Manuel. Um Manuel que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, assim era Jesus. Eles olhavam para ele, mas isso aí não é o filho de Maria? E isso aí aconteceu na sua terra. Chegou lá, se dizendo ser o Cristo, e fazendo aqueles milagres, e a história já estava longe, que ele veio de Cafarnaum, voltando lá. Aí disseram, mas esse aí não é o filho de Maria, de José? Não é o filho de José? Usaram esse termo aí. Do qual os irmãos deles estão aqui, com nós aqui, o Tiago, o Simão, o Pedro, o Pedro já. É Simão, Tiago, Judas e José. Então esses quatro eles citaram o nome. As irmãs dele não está entre nós. Esse cara vem com conversa aí, quiseram matar ele, precipitar no abismo lá que tem ali na frente de Nazaré. Eu até fui lá. Então veja que é assim. Olharam como um carpinteiro. Aí Jesus disse, olha, vocês podem até me dizer um verdadeiro provérbio.
Médico, cura a ti mesmo. Ou seja, na tua terra tu não faz os milagres que tu fez em Cafarnaum. Como que vai fazer, irmão? Se eles rejeitaram Deus, rejeitaram o Cristo, o Messias, acreditaram só no carpinteiro não faz não. Jesus como homem, faz nada. Não acreditaram no Cristo que estava nele, no Deus que estava nele. É assim que as pessoas às vezes veem os homens de Deus, as pessoas de Deus. Ele olha só para o homem natural. Ele não acredita que Deus está no homem. Então isso é que complica as nossas vidas. Você só fica olhando o defeito do homem, aí tem a perna aleijada, aí ele caiu no buraco ali, aí tropeçou para lá, mas não lembra que Deus está nele lá. E às vezes a pessoa está pregando a palavra de Deus para você, querendo te ajudar espiritualmente, transformar você, e você não compreende isso. Não entende, só olha para um ser humano fracassado que amanhã vai morrer. Igual você. Então, um ser humano vendido, né? Sobre o pecado, né? Então veja aqui o versículo 18 aqui, que fala que ele se fazia, né? Não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, seu próprio pai, e fazendo-se igual a Deus. Versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não o vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então o que é isso aí? Jesus está dizendo, eu como um carpinteiro, como um homem natural, faço nada não. Mas quem vem fazer é o meu Pai. Mas como o meu Pai faz, eu faço também. Ou seja, ele em mim, ele faz isso aí. Eu cheio dele, eu faço esses milagres. Aí ele diz aqui no versículo 20, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ou seja, quando você é uma nova criatura, você está vivendo com Deus, ele te mostra as coisas, irmão. Você precisa compreender isso. Não tem como servir a Deus sem ele mostrar nada. Sem você saber o que está fazendo. Já pensou? Como é que eu vou ser um servo de Deus? E eu não estou vendo o Deus. Como é que eu vou obedecer ele? Então é isso que Jesus está dizendo. Ele mostra tudo para mim e eu faço. Igualmente como ele quer que eu faça. E não vamos se admirar disso não. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. É isso aí. Então, como o Pai dá vida, ele está falando até do morto natural mesmo, como ele ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo e outros, o filho da viúva de Naim, né? E fala de ressurreição depois aqui, não vamos falar das duas ressurreições. Que é essa que ressuscitou, está morto, aí torna a viver para comer feijão e arroz, envelhecer e morrer depois. E corre o risco até de ir para o inferno ou se salvar, dependendo se servir ao Senhor. Não é porque ele voltou para a vida que ele vai ser crente, né? Tem que ser para poder se salvar, né? E tem a ressurreição eterna, que é depois, né? Então veja aqui no versículo 20, versículo 21 que nós lemos, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Ou seja, a palavra de juízo está comigo. Ele me deu para mim dizer para você. Se você, em outra parte, Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Mas a palavra que eu prego, essa condena.
Você, se não quiser, faz o quê? Eu dou um conselho para tu não cair no buraco. Aí tu não me escuta e cai lá dentro, o problema é teu. É isso aí. Então entenda isso aí. Versículo 23. Para que todos homens, ou seja, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honrará o pai, que o enviou. Então, precisamos honrar o filho como honramos o pai. Nossa, eu acredito em Deus, então eu acredito em Jesus. Jesus é que foi entregue a minha vida na mão dele. É como o Paulo escreve aos Colossenses, que nós estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, para descobrir minha vida, eu tenho que descobrir em Cristo, está escondida lá, palavra. Aí ele entra exatamente nisso aqui, né? Para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honrar o filho, não honra o pai, que o enviou. Versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Versículo 25. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Agora, tu já pensou? Isso aqui Jesus está dizendo exatamente para as pessoas mortas, vivas. As pessoas que estão vivas, mas como eu já falei desde o início, uma velha criatura que está morto, está separado de Deus, está destituído da glória de Deus, caído com Adão, criatura de Deus e filho de homem. Mas quando dá ouvido, acredita na palavra do Senhor, ele tem a vida eterna, ou seja, viveu. Né? Aí, por isso que ele está dizendo aqui, em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem a ouvirem viverão. É exatamente no versículo 24, ele diz mais ou menos isso aí. Quem ouvir a minha voz, acreditar naquele que me enviou, já tem a vida eterna. Não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Aqui, os mortos ouvem a voz do Senhor, ouve o evangelho sendo pregado aí. Quem der ouvido, viverão. Vai chegar a hora, e agora é, que todos ouvirão a voz do Filho de Deus, e quem ouvirem, viverão. Está falando de vivo morto. É isso aí. Vivo, mas não tem vida eterna. Versículo 26. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, passou para Jesus para exercer isso aí. Versículo 27. E deu-lhes o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, o juízo, no sentido, não está, acreditou, está comigo. Não acreditou, está fora. Deu esse poder a ele, de exercer o juízo. Versículo 28. Não vos maravilheis disso. Não vão se admirar disso aí. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Agora ele está falando de morto mesmo. De vivo, quem está andando aí comprando, vendendo,
mas está morto, né? Ou está vivo. E aqueles que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. Tanto faz estar vivo como está morto no sentido de vida mesmo. Não tem vida, está no sepulcro. Porque tem, quando nesse versículo 25 está falando de uma pessoa que está viva, mas não tem vida eterna, não tem salvação. Mas aqui está falando daquele, já vai falar daqueles que uns estão mortos, outros estão vivos. Aí ele diz aqui, o versículo 29, e os que, ou seja, o 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então veja aqui que Jesus está falando daqueles que morreram em Cristo, com Cristo, que saíram da morte para a vida, vão ouvir sua voz e ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que não deram ouvido, não acreditaram, ressuscitarão para a condenação eterna. Então, ele vai falando essas coisas para que aquelas pessoas acreditassem, entendessem a situação das duas coisas, do carnal e do espiritual, e procurassem compreender a vida eterna, né? Então Jesus, ele continua aqui dizendo, né, versículo 30, e eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, Jesus sempre fazendo a vontade do Pai, por isso que ele era filho. No sentido homem, ele era filho de toda a obediência a Deus, controlado pelo Espírito de Deus. Então, com essa obediência, eu não vou fazer de mim mesmo, é o Pai que está me dizendo aqui, através do seu Espírito, é isso aí. É fácil de compreender, de aceitar isso aqui, de acreditar, né? Versículo 31. E se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Versículo 32. Há outro que testifica de mim, e sei que o seu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Exatamente as obras, a maneira de ensinar, de querer salvar, né? 33. Vós matastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Está falando de João Batista, que eles mataram. Versículo 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele vai dizer de João. Versículo 35. E ele era a candeia, a luz, que ardia e alumiava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a luz, com a sua luz. Versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim, de que o Pai me enviou. Ou seja, João não curava, não fazia milagre, Jesus fazia, isso que ele está dizendo. Então, vocês acreditavam em João, não estão acreditando em mim? Aí ele diz no versículo 37, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Versículo 38.
e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não crestes vós. Ou seja, se vocês for olhar na palavra, está falando de mim. O próprio Pai falou de mim na sua palavra e vocês não estão acreditando. Versículo 39. Examinais, pois, as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Essas Escrituras falam de mim. E vocês não compreendem. Então, veja aqui, irmãos, quando a pessoa não quer servir a Deus, quando você não está nem aí para isso, e aí você acha desculpa de todo jeito, né? Ah, não dá por isso, por aquilo, isso é besteira, isso não vale nada. Mas é uma coisa para você pensar. Você atentar para isso. Você parar e pensar, para onde eu vou? Um ser inteligente como é um ser humano. Bem feito, uma máquina que não tem quem possa construir uma máquina melhor. Né, com poder de pensar, de se comunicar, de tudo. Isso foi feito para se acabar, envelhecer, morrer e simplesmente não existiu? Não é assim. Então pare, pense e diga, não, eu tenho uma vida eterna. Aí quando você vai olhar para o mundo espiritual, você vai enxergar isso aí. As histórias, os testemunhos que existem, e até no dia a dia, que você é controlado pelo mundo espiritual. A gente vê pessoas endemoniadas que perdem todo o controle. E pessoas cheias do Espírito Santo que também não se controlam. Mas não tem tanto controle. Foge desse entendimento humano, né? Mas faz o bem, faz o que é correto, que é cheio do Espírito Santo. Então ele mesmo não compreende o que ele está fazendo, porque o Espírito lhe conduz, né? Então o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Quando nós acreditamos, aí nós passamos a entender. Isso aí, compreender, aceitar. Mas quem está fora vai compreender uma coisa dessa? Mas quando um demônio pega uma pessoa, aí as pessoas sabem que existe. Porque aí o escândalo é feio. Aí precisa de uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa cheia de Deus para expulsar esse demônio. Então veja que isso é sério, para você parar e pensar. E você aceitar Jesus como Salvador. Confessar o nome do Senhor, sem se envergonhar, sem ter vergonha. Para que o Senhor também não se envergonhe de você. Você se arrepende de viver numa vida carnal, uma vida de uma velha criatura. Você passar a ter uma nova vida numa nova criatura, um novo caminho. Então, assim, o dom do Espírito Santo está com você. O Espírito, você passa a ser uma habitação do Espírito de Deus. Ou seja, você entregou o controle da tua vida nas mãos do Senhor. E assim as coisas dão certo. Você saiu da morte para a vida. Na hora que morrer, pode ser de que for, Jesus vinha arrebatar. Pode ser, tanto faz estar no sepulcro, como estar vivo aí comprando e vendendo, mas você tem salvação. É isso aí que tem que pensar, né? Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela tua palavra, pela oportunidade que tem nos dado. Deus abençoa cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, ajuda essas pessoas a compreender a tua palavra, pois ouvindo a palavra que vem a crença, a fé. Pai, abençoa, ajuda,
fortalece, dá saúde, dá vigor, prosperidade a cada um. No nome de Jesus, meu Deus, pedimos e já por fé te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.